Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha mesmo, vamos resolver uma prova da IDECAM. E você pode olhar na descrição deste vídeo que a prova está lá. Inclusive, eu aconselho que você resolva a prova e depois você assiste a aula ao vídeo. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Olha mesmo, esta prova foi de 2021, nível superior, tá? Texto para as questões 1 a 9. Acomode-te certa no momento errado. Reflexões sobre a manteiga de tartaruga. Aí temos aqui o texto, né? A referência que eu gosto sempre de olhar. E é importante a gente observar as questões. Vamos ver se as questões exigirão a leitura completa do texto. Então vamos lá. 1. Gosto de olhar logo o comando da questão. Assinar a alternativa em que o termo indicado não poderia substituir a expressão sublinhada no período acima, sob pena de prejuízo semântico. A expressão sublinhada é ao invés de. Olha mesmo, a gente sabe que a expressão ao invés de é uma locução prepositiva, não é? Uma locução prepositiva. Veja que ela termina com uma preposição. E nós temos aqui em vez de, que também é uma locução prepositiva. Veja que também terminou com uma preposição. E professor, e por que locução? Porque tem mais de uma palavra, né? A gente sabe que existe locução verbal, locução adverbial, locução adjetiva, locução prepositiva, locução conjuntiva, ou seja, quando tem mais de uma palavra. Para ser locução prepositiva, obrigatoriamente tem que terminar com uma preposição. Beleza. Olha mesmo, ao invés de, a gente deve usar quando houver um sentido de contradição, oposição, ao invés de, ao contrário de, ao contrário, ao contrário de, não é? Então, ao invés, ao contrário de, só pode usar quando indicar oposição. Só que, em vez de, significa no lugar de. E em vez de, significa no lugar de, e pode também ser usado quando indicar contradição, oposição. A diferença entre as duas expressões é exatamente isso. Ao invés de, repetindo, só quando indicar oposição. Em vez de, no lugar de, e também pode ser usado para indicar oposição. Em vez de, é mais elástico, vamos dizer assim. Tá? Então, a banca, ela deu, não é? Deu uma erradinha aí, porque diz assim, assinar a alternativa em que o termo indicado não poderia substituir a expressão sublinhada, num período acima, sob pena de prejuízo semântico. Ó, ele diz aqui em cima, ao invés de narrativas complexas que levem em consideração o ponto de vista das comunidades e suas nuances, nos restam fragmentos, por vezes, desencontrados de biólogos alemães, sucumbindo ao calor dos trópicos.
Ou seja, as narrativas, ao invés de narrativas complexas, nos deixa o quê? Apenas fragmentos, por vezes desencontrados, né? Ou seja, algo mais simplista. Realmente uma ideia de contradição aí. Beleza? Ao contrário de oposição, ao inverso de oposição, de maneira oposta, oposição. Então, só nos resta a letra B. Mas, lembrando que se você usasse em vez de, não apresentaria problema gramatical e também não afetaria o sentido. A diferença é que quando você usar ao invés, tem que ter obrigatoriamente ideia de contradição, tá? Por exemplo, se eu digo assim, em vez de assistir a novela, eu fui assistir a um programa de comédia. Não houve oposição, eu só poderia usar em vez de, tá? Porque para usar ao invés, por exemplo, quando eu digo assim, a mãe, ao invés de matricular o filho numa escola pública, ela matriculou na privada. Pública e privada há uma contradição. Eu posso usar ao invés de, ou eu posso usar em vez de. Beleza? Ficou claro? Então vamos lá. 2. Em relação às ideias do texto e suas corretas inferências, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Diz assim: embora houvesse um período na história em que o Brasil, em sua capitania de São José do Rio Preto, tivesse alto lucro com a exploração e a produção da commodity, um verdadeiro ciclo da manteiga de tartaruga, não há, contraditoriamente, nos livros de história referências desenvolvidas ao evento, ou seja, os livros de história não houve referência, né? Vamos olhar aqui no texto. Então, nós temos aqui o primeiro parágrafo que diz assim: em termos didáticos, a história econômica brasileira até o início do século XX é comumente fragmentada em grandes ciclos ou ondas que têm uma commodity específica, que tem em uma commodity específica seu alicerce. Seguindo a economia extrativista, que marca os primeiros anos da colônia, surgem os ciclos do açúcar, do ouro, do algodão, do café, da borracha. Tal generalização, como a grande maioria das generalizações, esconde nuances, contradições e uma gama de outras atividades que em contextos locais foram igualmente vitais. Caso da manteiga de tartaruga, quiçá a mais inusitada commodity amazonense. E eu gosto muito aqui deste argumento ao dizer que tal generalização, não é? Como a maioria das generalizações, não é? Esconde nuances, contradições, né? A generalização é o pior argumento que existe, tá? Quando for escrever seu texto, cuidado, evite generalizações, tá? Estiver fazendo uma redação. Aí diz, apesar, a resposta está aqui, ó. Apesar de ser classificada pelo historiador Caio Prado Júnior no clássico Formação do Brasil Contemporâneo como gênero de grande comércio do Vale do Amazonas durante o período, a pobre manteiga de tartaruga é quando muito nota de rodapé de livros sobre a região. Não é? Então,
Caio, ele fez referência, não é? Então, isso aqui é um erro muito fácil. Por quê? Porque aqui houve o quê? Uma contradição. O texto diz uma coisa e a alternativa diz outra. Beleza? Então, vamos lá. 2. O texto afirma que o nome manteiga constitui, na realidade, uma impropriedade semântica, o que pode ser comprovado ao se conhecer o processo de produção da commodity. Olha bem, aqui ele diz que, né, e suas corretas inferências. O que são inferências? São deduções. O texto, será que o texto está dizendo que há uma impropriedade semântica? Ou nós vamos perceber isto nas entrelinhas, né? De acordo com as pistas textuais. Isso se chama inferência. É o que está subjacente. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui, no segundo, neste terceiro parágrafo, ele diz: a manteiga de tartaruga era um óleo ou gordura utilizado tanto na iluminação quanto na alimentação. Se levarmos, aqui nós vamos ver a resposta. Se levarmos em consideração a opinião dos colegas naturalistas, o gosto era um tanto quanto questionável. É possível, no entanto, que tendo acesso aos bastidores da produção, eles forem capazes de dissociar o processo do produto final. Difícil julgar. A despeito do nome, que nome? Manteiga de tartaruga. A manteiga não era produzida fazendo uso das tartarugas em si, mas de seus ovos. Então, há uma impropriedade semântica, tá? No tocante ao nome do produto. Aí, durante o período de desova, membros das comunidades ribeirinhas se deslocavam em direção ao rio Solimões, construindo abrigos temporários nas margens frequentemente utilizadas pelas tartarugas, lá de acordo com o número de indivíduos em cada família. Pagavam tributos aos fiscais da coroa e esperavam a chegada dos convidados de honra. Tá? Após o retorno dos animais ao rio, o trabalho, enfim, começava. E aqui ele vai dizer como é todo o processo de retirada deste óleo, não é? Então, realmente, há o quê? Uma impropriedade semântica. Porque, quando diz, afirma que o nome é manteiga, que é manteiga de tartaruga, não é? Ou seja, é realmente, a despeito do nome, né? Neste parágrafo aqui, que a gente percebe que realmente há uma impropriedade semântica. Tá? Certo. Então, olha mesmo. Outra coisa, você está fazendo a prova. Isso aqui está absurdamente errado. Né? Há uma contradição, porque a contradição, existem 3 erros clássicos de entendimento de texto. É contradição, redução e extrapolação. Os nomes já dizem tudo, né, gente? Extrapolação. O que seria uma contradição? É o erro mais fácil de comprovar. Ou seja, o texto diz uma coisa, a alternativa diz o contrário. Redução, não é? Ou seja, é a alternativa, o texto fala de algo mais importante e a alternativa reduz.
tá? Extrapolação é quando está falando algo, a alternativa fala algo a mais do que o texto diz, extrapolou. Beleza? Então, esse erro 1 aqui é o erro mais fácil de perceber. E este erro aqui, você está fazendo prova, você tem logo que eliminar. Isso é coisa de gente inteligente. Então, onde tiver um, ó, você elimina. Então, você já tem a resposta, letra C, de certeza de conteúdo concursos. Tá? Lógico, nós estamos em aula aqui, eu vou olhar a questão 3. Mas você está fazendo a sua prova, você tem certeza, não é? Claro que você vai olhar a 3, porque às vezes a gente fica meio inseguro, mas fazer prova de concurso é confiar no seu taco. Viu? Ter confiança na sua capacidade e deixar de moído na prova. Quem fica com muito moído, na Paraíba é que diz isso, muito moído, não sei o que, termina errando, tá? Então, olhe mesmo. O 3 diz assim: se houvesse sustentabilidade na produção, o Brasil teria alcançado em 50 anos lugar de destaque econômico com a comercialização da manteiga de tartaruga. Então, aqui, gente, no decorrer, não é? Vai mostrar, né, comprovar aqui neste parágrafo que o porquê do desaparecimento. Não é de surpreender que já no ano de 1860 a produção tenha caído para pouco mais de 1.000 potes. Não é? Porque, olha, para a estimativa dos nossos exploradores alemães é que cada tartaruga desovasse por volta de 100 ovos. Uma tartaruga 100 ovos. E que para produzir um pote de manteiga era necessária a postura de 30 a 40 tartarugas. Um pote de manteiga. Olha que absurdo. Né? Em um ano, segundo ele, eram enviados de 4.000 a 6.000 potes de manteiga para o Pará, chegando à vultosa conta de no mínimo 12 milhões de ovos usados. Não é? Então, aqui os dados comprovam, não é? Aí, coincidentemente, não é? Aí a produção foi caindo, não é? Aí, coincidentemente, enquanto as consequências da prática predatória faziam desaparecer do Amazonas as tartarugas, seus ovos e a manteiga. Então, aqui a banca diz, ó, se houvesse, isso aqui é um aspecto condicional, se houvesse sustentabilidade, ou seja, se não fosse predatória a atuação, não é? O Brasil teria alcançado, porque ele diz aqui, ó, que a commodity foi descoberta pela indústria cosmética. E a gente sabe que a indústria cosmética é uma das indústrias que mais vende no mundo, né? No início do século XX, devido às suas propriedades hidratantes e adstringentes, a manteiga então produzida no Caribe passou a ser utilizada em cosméticos que prometiam aliviar linhas de expressão. Aí aqui, ó, olha aqui, SSE é uma desinência de pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ou seja, que indica um fato, o que hipotético. Se tivéssemos cuidados das tartarugas, se houvesse sustentabilidade ou investido em ciência, quem sabe nossa lista não incluísse hoje o ciclo da manteiga de tartaruga. Então, isso aqui está certíssimo.
Se houvesse sustentabilidade na produção, o Brasil teria. Isso aqui é o quê? Verbo de futuro do pretérito, do modo o quê? Modo indicativo. Tá? Que significa dizer que um futuro do pretérito, ó, olha mesmo, a desinência. Ia, aí eu gosto de colocar o R, porque todo futuro tem R. Beleza? Então, aí a gente percebe, ó, futuro do pretérito. Eu gosto dessa dica, ó. Ria das suas próprias incertezas, porque o futuro do pretérito, em geral, vai indicar o quê? Uma incerteza. Em geral, algo hipotético. Então, eu tenho um aspecto condicional aqui, não é? Com esta conjunção condicional, uma conjunção condicional, né? Com o verbo aqui, ó, pretérito imperfeito, do modo subjuntivo, articulando, não é? Com o futuro do pretérito, do modo indicativo, né? Mostrando esta possibilidade, né? Teria alcançado, poderia alcançar, teria alcançado, mas para alcançar, não é? Em mais de 50 anos, lugar de destaque econômico, para alcançar a uma condição, se houver sustentabilidade, tá? Então, isso aqui está certíssimo. É letra C, de certeza, de conteúdo concursos. Vamos embora. Olha, na linha 8, a palavra rodapé é exemplo no texto de. Vamos lá ver na linha 8. Vou apagar aqui, tá? Ó. Diz assim: a pobre manteiga de tartaruga, que ela foi citada aqui, né? Foi este teórico, esse historiador fez referência à manteiga e ele diz: apesar de ser classificada pelo historiador Caio, não é? Como gênero de grande comércio do Vale do Amazonas durante o período colonial, a pobre manteiga de tartaruga é quando muito nota de rodapé de livros sobre a região. Então, quer saber sobre isso aqui, não é? Então, ela aparece como nota de rodapé. Aí ele pergunta se é metonímia, sinestesia, sinédoque e catacrese. Aí já tem uma coisa, sabe, gente? Aqui que vamos eliminar. Metonímia e sinédoque são sinônimos, não é? Porque a metonímia é uma substituição, a sinédoque também. Quando eu digo assim, eu li Machado de Assis, na verdade, eu não li Machado de Assis, eu li a obra de Machado de Assis. Quando uma pessoa diz assim, fulano, mas professora, fulano trabalhou e não tem um teto. Ou seja, não tem o que? O teto é uma parte da casa. Não é? Isso é uma metonímia, isso é um sinédrico. Então, aqui já pode eliminar esses dois. A sinestesia. E o que é uma sinestesia? A sinestesia é quando há na frase palavras que tem a ver com os sentidos. Eu digo, ah, meu Deus, ai, que perfume doce esse que você está usando, não é?
Aí eu digo assim, perfume. Perfume é o olfato, doce é o paladar. Então isso aí é uma sinestesia. Nota de rodapé não tem este sentido de sinestesia, não está utilizando, né, palavras que remetam a estes sentidos. Então, tira aqui o quê? Sinestesia. É o quê? É uma catacrese. Que é uma expressão, por exemplo, rodapé. A palavra rodapé não foi utilizada, não foi criada para expressar, por exemplo, uma nota de rodapé de um texto, mas rodapé de uma casa, não é? Então, por ausência de uma expressão melhor, começou a ser usada para nota de rodapé, porque fica lá no finalzinho do texto, não é? Ou seja, você está escrevendo o texto e você coloca aqui uma palavra, aí você faz assim, você é a primeira palavra, você para a pessoa saber o significado, esta palavra, ou algo a mais desta palavra, né? Um texto teórico, né? Você está falando um conceito aqui, você diz, este conceito foi trabalhado pelo escritor tal. Isso é a nota de rodapé. Isso é uma catacrese. Porque a palavra rodapé, ela não foi criada com este objetivo. Beleza? Isso é catacrese. Como, por exemplo, a palavra embarcar. Não é o que significa embarcar? Não é? Nas antigas civilizações, né? É embarcar, é tomar uma barca. Mas hoje em dia também é utilizada. Eu vou pegar um voo, eu vou embarcar, né? Qual é o número do portão? Já estou no embarque. Então, isso também é uma catacrese. Menina, saia da. Não sente no braço do sofá, não. Braço de sofá é um catacrese, tá? Então, letra D. Vamos lá. 4. Aí tem assim, tem a palavrinha aqui destacada e diz, no período acima, o termo, sublinhado, apresenta mormente. O que é mormente? A palavra mormente é um advérbio. Mormente, principalmente, sobretudo, não é? Mormente pode ser também outro sinônimo, maiormente. Maior mais mente, maiormente. É sinônimo de mormente, sobretudo, principalmente, em primeiro lugar, tá? Aí diz assim: quer saber qual é o valor, se é explicativo, conformativo, causal e proporcional. Então, vamos ler tudo, não ficar olhando só a conjunção aqui destacada, este elemento coesivo, tá? Então, veja bem. A professora, mas eu sei que enquanto esta conjunção, enquanto é uma conjunção temporal, mas aqui não tem valor temporal, é temporal, tá? Aí você vai ler e verificar o que é que está aparecendo aqui, não é? Porque esse enquanto temporal, ele dá esse valor também, não é? De muitas vezes de quê? De simultaneidade. Ó, coincidentemente, enquanto as consequências da prática predatória faziam desaparecer do Amazonas as tartarugas, ou seja, enquanto as tartarugas desapareciam, o que era que estava ocorrendo? A commodity foi descoberta pela indústria cosmética, ou seja,
simultaneamente, ao mesmo tempo, proporcionalmente. Isso dá a ideia de quê? Proporcionalidade. Letra D. Beleza? Então, vamos lá. E por que eu coloquei isto aqui? Só para dar uma revisão, né? Aproveitar. Ó, elementos coesivos sequenciais. Professor, o que são elementos coesivos sequenciais? Primeiro, não é? Quando tem conjunções e preposições. Professora, os elementos coesivos sequenciais, eles aparecem só quando ele é concretizado, vamos dizer assim, por meio de conjunções e preposições, não só com conjunções e preposições, tá? Mas vamos dizer o principal, tá? Mas eu quero dizer aqui, cuidado. Às vezes a pessoa verifica um texto que tem, eu já não sei se vocês já ouviram falar de um texto circuito fechado, né? Que tem uma palavra, tipo assim, manhã, aí ponto, é manhã, é banheiro, banho, tudo é um ponto, tudo começa depois, ponto, é barba, aí café, papapá, escritório. Isso é um texto. O nome desse texto é circuito fechado. Tá? Aí veja bem. Aí a pessoa diz: esse texto não tem coesão. Porque não apresenta elementos coesivos sequenciais. Peraí. Cuidado. Este texto é coeso e coerente. Ele apresenta menos elementos de coesão. Mas a coesão aqui, inclusive aqui, há uma coesão sequencial. Como assim, professora? Neste texto aqui, ó. Como assim, professora? Ei, vem cá, escuta aqui uma coisa. Quando a pessoa diz assim, manhã, banheiro, banho, barba, café, escritório. Eu podia até colocar antes de escritório, carro, rua. Veja, há uma sequência cronológica. Ou seja, a pessoa acorda, toma banho, faz a barba, toma café e vai ao escritório. Ou seja, há uma ação, depois outra ação. E de uma ação para outra, há uma sequência cronológica, um tempo cronológico. Ou seja, que está pautado no relógio. Dá para a gente até visualizar o que o cara tá fazendo aqui. Por que, cara? Porque tem barba, é um personagem masculino. Não é? Então, há uma sequência cronológica. E essa sequência cronológica é um elemento coesivo sequencial também. Beleza? Mas, claro, quando nós enxergamos as conjunções e as preposições, elas costuram melhor o texto. E esta costura, se ela for bem feita, não é? Ela vai facilitar a vida do leitor também. Porque um texto, quando ele está mal
vamos dizer, costurado, ele fica o quê? A coesão é uma costura, eu costumo chamar, é a tessitura do texto, tá? Eu costumo chamar de é a costura do texto, tá? Então, por que eu coloquei aqui estas palavrinhas, ó, iguais? Vou apagar isso aqui. Acho que vocês entenderam. Caso não tenha entendido, escreva aí nos comentários, tá? E também, se gostar dos comentários, da prova, dá um likezinho aí, não é? Manda para um amigo. Não custa nada, não é? Também, se não gostar, pode dizer que não gostou, porque eu sou a pessoa que eu amo a crítica, mas eu sei que você entendeu, tá? Então, vamos lá. Olha mesmo, eu coloquei, aproveitei para fazer o quê? Uma revisãozinha breve. A intencionalidade aqui não é, claro, apenas em um pouco tempo revisar tudo de elemento coesivo, de preposição, de conjunção, jamais, tá? Mas olha mesmo, a palavrinha como, ela é bem elástica. O como pode ser conjunção, e como conjunção subordinativa adverbial, pode ser três tipos, três sentidos. Ou seja, comparação, conformidade, comparação, conformidade e o que? Causa. Só como conjunção adverbial ela pode apresentar esses três sentidos. Beleza? Então, eu vou até fechar aqui, porque tá muito sol, não é? Eu adoro ficar neste lugar, mas eu vou fechar para não atrapalhar vocês, porque aqui já é noite, viu, gente? E o sol como tá, ó. Olha mesmo. Então, aqui eu tenho como. Aqui eu tenho como. Então, eu quero ver qual o sentido. Veja bem. Olha mesmo. Eu tenho aqui o elemento coesivo, este aqui. Isso aqui é a oração principal, que não tem um elemento coesivo. Como estávamos preparados, fizemos uma excelente prova. Veja que aqui você pode colocar uma vez que, já que, porque, etc. Quando você puder trocar este como por porquê, é porque aqui há uma causa que vai implicar em um efeito, porque toda vez que aparecer a causa, vai ter que ter o quê? A consequência, que a gente pode chamar de quê? Efeito. Olha mesmo. Você diz, porque eu estava preparado ou preparada, foi o que aconteceu? Fiz uma excelente prova. Eu primeiro me preparei, ou seja, estudei. E porque estudei, porque me preparei, qual é a consequência? Fiz uma excelente prova. Isso aqui é a consequência que está na oração principal. Então, esse como aqui é o quê? Causal. Isto aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Beleza? Toda vez que houver causa, tem que aparecer consequência, o efeito. A causa vai produzir, vai implicar uma consequência, obrigatoriamente. Faremos a prova conforme a professora explicou. E aqui nós temos uma ideia de quê? De conformidade. Então, isso é uma adverbial conformativa. Eu estudo como minha irmã. Olha aqui, nós temos a oração principal, que é a oração que não tem um elemento coesivo. Como minha irmã. Mas, professora, esta segunda oração aí não apareceu o verbo, professor. E para ser oração, tem que ter verbo.
Beleza? Só que o verbo aqui, na comparativa, ele fica implícito. Eu estudo como minha irmã estuda, tal qual a minha irmã, igual a minha irmã. Então, aqui é o quê? Uma comparação. Então, ela é o quê? Comparativa, subordinada adverbial comparativa. Como professora, acredito no potencial de vocês. Este como aqui é uma preposição. Professora, pelo amor de Deus, que eu não sabia que o como pode ser preposição. Pode, gente. E quando o como for preposição, você pode substituir por, na qualidade de professora, acredito no potencial de vocês. Quando você puder fazer esta substituição, este como vai ser o quê? Diga aqui para mim. Estou escutando a sua voz. Professora vai ser uma preposição. Gente, o como pode ser pronome relativo, tá? Então, o como é uma palavrinha bem elástica. O se, não é? Geralmente, quando as pessoas se deparam com o se na prova, elas têm mania de rapidamente colocar condicional. Condicional. Cuidado! Pode ser condicional. Para ser condicional, você percebe, se houvesse mais investimento em educação, isso aqui é o quê? Uma condição. O que aconteceria se houvesse o pretérito imperfeito de quê? Do subjuntivo. Se houvesse mais investimento, o país seria mais justo. Ria de quê? Das suas incertezas. Isso é o quê? Futuro do pretérito. Veja que não daria para colocar um futuro. O país será. Eu não poderia colocar um futuro do presente aqui. Por que eu não poderia? Se colocasse, não haveria o quê? Articulação verbal, sintonia verbal. Porque eu não posso colocar uma certeza com um aspecto condicional. Tá? Isso se chama articulação verbal. Então, aqui, não é? Esse se aqui é condicional. Isso é uma oração subordinada adverbial condicional. Beleza? Agora, e esse se, professora? Primeiro, você está percebendo aí alguma condição? Professora, tô não. Inclusive, professora, para ter uma condição aí, teria que estar no modo subjuntivo. Porque o modo subjuntivo, ele demonstra o quê? Algo hipotético, duvidoso, incerto. Veja que isso aqui, vá, ia. Se você não acreditava na empresa, não devia ter aceitado o emprego. Olha mesmo. Primeiro, vamos olhar qual é o tempo verbal. Isso nos ajuda. Vá. Todo verbo de primeira conjugação, amar, abraçar, beijar, praticar, faz o pretérito imperfeito do indicativo com esta desinência. Vá. Eu amava, eu abraçava, eu acreditava, eu beijava e assim vai. Professor, o que é que indica? O que significa um pretérito imperfeito? A gente sabe que pretérito é o quê? Passado. Veja que ele é imperfeito. Imperfeito. Ou seja, não perfeito.
Ô, professora, pelo amor de Deus, você está dizendo o óbvio, professora. Imperfeito é não perfeito. Ah, meu Deus. Todo mundo sabe? Sabe isso. Beleza. Que maravilha. Fico feliz. Mas esta imperfeição significa o quê? Que a ação não foi totalmente concluída no passado. Não é? E toda vez que você encontrar um vá, 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 é o quê? Pretérito perfeito do modo indicativo. Ah, quando você encontrar um ia, né? Os verbos de segunda e terceira conjugações fazem o pretérito imperfeito com ia. Beber, eu bebia, partir, eu partia. E o verbo ter, por e vir, ter, por e vir é NHA. Ter, por, vir. Eu tinha, eu punha, eu vinha. E o verbo ser era vainha, era algo deselegante. Vainha era demais, tá? Isso são as desinências fixas do pretérito imperfeito do modo indicativo. Ó, devia, não é? Dever, devia. Então, aqui a gente já percebe que não há um aspecto condicional. Vamos dividir aqui. Vou até mudar a cor. Não é? Eu tenho um se aqui, aqui é a oração principal, porque o elemento coesivo está aqui. Se você não acreditava na empresa, veja que eu posso, já que você não acreditava na empresa, uma vez que você não acreditava na empresa, por que você não acreditava na empresa? Ó, a pessoa não acreditava na empresa. Que vai ter uma implicação, um efeito, vai produzir, vai provocar um efeito, ou seja, uma consequência. Ó, eu primeiro não acreditava e devido a isso e por causa disso eu não devia ter aceitado o emprego. Não é? Então, esse se é o quê? Indica causa. Isso é uma oração subordinada adverbial o quê? Causal e a consequência na oração principal. Beleza? Vamos embora. Olha mesmo. Na linha 6, a palavra alemães forma corretamente qual diminutivo? Ó, ela já colocou aqui no plural, que facilitou. Ó, mães. Para você fazer o diminutivo, aí você vai tirar o S e vai colocar zinho. Aí fica como? E depois coloca o S do plural. Alemãezinhos. Ó, pão. Qual é o plural? Pães, não é? Aí você vai tirar o S, aí pãezinhos. Álbum. Álbum. Qual é o plural? Vou colocar o plural. Álbuns. Não é? Isto aqui é uma paroxítona, terminada em uns. Como é o plural? Aí eu vou pegar, colocar aqui, tiro o S, aí coloca zinho, albuzinhos. Eu vou colocar o acento aqui, não vai mais,
Porque desculpa, a sílaba tônica tá aqui. Então, isso aqui é uma paroxítona terminada em O. E as paroxítonas terminadas em O não são acentuadas. Vou tomar uma aguinha, gente. Beleza? Professora, qual é? Vamos fazer de bar? Vamos. Vou colocar no plural. Bares. É o plural de bar. Bares. Beleza? Beleza. Aí, vou colocar no diminutivo plural. Aí, eu faço bar, tiro o S, não é? E coloca zinho. Barezinho. E coloca o S. Barezinhos. E hoje à noite eu vou festejar minha aprovação. Aí eu vou em vários barezinhos. A gente geralmente diz o quê? Barzinho. Mas é barezinho. De acordo com o que prescreve a gramática. Beleza? Letra 5, A de amor. Vamos para o 6. Olha mesmo. O que do período acima se classifica morfologicamente como? E aqui também a banca fez ela deu uma erradazinha. Assim, não errada, porque assim, olha mesmo. Primeira coisa, vamos logo eliminar algo. Ele diz conjunção integrante e conjunção subordinativa. Conjunção integrante é uma conjunção subordinativa, não é? Na verdade, as conjunções subordinativas, elas podem ser integrante, não é? O que e o se, que e se, ou se pode ser integrante também. E 2, adverbiais. Então, as conjunções subordinativas, ela pode ser integrante e adverbial. Quando for adverbial, elas podem ser de 9 tipos. 6 com a letra C e F, P, T. Ó, causal, consecutiva, conformativa, concessiva, condicional e comparativa. Final, proporcional e temporal. Tá? Então, isso aqui já daria para eliminar. Porque quando eu digo assim, eu vou colocar um exemplo de integrante. Ele falou que a prova estava fácil. Significa que estudou muito, né? Ou se não é aquele que diz que a prova estava massa. Quando olha no gabarito, quando sai o gabarito, aí a pessoa murcha, não é? Aí começa a colocar a culpa na banca. Não é assim? Ah, porque a banca não sei o quê. Porque o que eu vejo de gente colocando culpa em banca, não é? Às vezes, determinadas bancas, elas há problemas. Não é toda banca tem um problema. Existem bancas que apresentam mais problemas do que outras bancas, não é? Então, vamos lá. Mas tem gente, ó, saiu da prova. Ai, a prova estava massa. Olha o gabarito. Não, porque a banca não sei o quê, porque isso aqui tem que ser anulado. Eu fico só olhando. Todo concurso tem isso. Olha mesmo. Então, vamos fazer aqui a nossa questão. Não é? Então, a gente já vê que não é conjunção integrante, nem conjunção subordinativa. Olha mesmo. Ele falou que, veja que eu posso substituir tudo isto aqui, ó, pela palavrinha isto.
Ele falou isto. Significa que isso é conjunção integrante. Professora, se é integrante, ela é uma conjunção subordinada, não é integrante. Beleza. Mas, professora, ela poderia estar falando em subordinativo aqui no caso de ser um adverbial. Não, mas não é. Tá? A professora é um pronome relativo? Não, na verdade, é uma partícula expletiva. Palavra expletiva, que também pode ser chamada de realce. E o que é isso? É que você pode suprimir, deletar, sem que prejudique o sentido e nem o aspecto morfológico e semântico. Por quê? Porque a partícula expletiva, ela não pode ser classificada. O que é morfologia? Classe gramatical. Este que aqui não pertence a classe gramatical nenhuma. Por isso que eu acho que a banca não deveria ter colocado isso aqui. Certo? Ela é uma palavra denotativa. Inclusive, as gramáticas, quando a parte de morfologia acaba, que morfologia trabalha com as classes, o que é que a morfologia trabalha, professora? A morfologia trabalha com dois assuntos. Classes gramaticais, as classes de palavras, que são 10, e com estrutura e formação de palavras. Quando termina a parte de morfologia, toda a gramática tem palavras denotativas. O que são essas palavras denotativas? Elas não pertencem a uma classe gramatical. E a partícula expletiva ou de realce não pertence a nenhuma classe gramatical. E sintaticamente também não vai exercer função sintática. Se não pertence a uma classe gramatical, não exerce também função sintática. Então, eu acho que a banca não deveria ter colocado isso aqui. Porque o aluno que estuda muito, ele sabe que a partícula expletiva não é classe gramática, não pertence à classe gramatical. Então, a banca pode induzir ao erro. Entende? Porque, na verdade, aqui, olha, apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, a produção tinha início. A produção tinha início apenas quando toda a área fosse devidamente escavada. Não é um pronome relativo. Porque, veja, se você troca por o qual, a qual, não é? Ó, vamos ver que ele está retomando escavada. Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, que escavada está se referindo à área, né? Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, a qual a produção tinha início, veja que não dá certo. Então, é o quê? Uma partícula expletiva, mas a banca não deveria ter colocado isso. Tá? Então, não é pronome relativo. Vamos lá. Eu vou fazer esta questão aqui de pontuação, mas antes eu decidi aqui fazer uma pequena revisão. Não é revisão do assunto todo, mas algo muito importante na pontuação, olha mesmo. Eu vou citar 4 coisas aqui. Eu acho são importantes. Olha mesmo. Não pode separar com pontuação, nenhuma pontuação, o quê? O sujeito do predicado, o sujeito do verbo. Não pode. Olha que eu deixei um vazio aqui, ó. Apagar. Não pode. Nem com vírgula, com pontuação nenhuma. Não pode separar o verbo do seu complemento verbal. Qual é o complemento verbal? Existem 2, objeto direto ou objeto indireto. Não pode ter pontuação aqui. Não pode separar o nome de que do seu complemento nominal. Não pode. 4, eu não posso separar o nome do que
do adjunto adnominal com pontuação nenhuma. Então, quando você estiver fazendo, não é uma questão de pontuação, e principalmente quando a banca coloca tudo igualzinho, a primeira coisa que você vai olhar essas 4 coisas, ó, vai ajudar substancialmente. Professora, mas aqui não está todas as regras de pontuação. Não, claro que não, mas isso ajuda e muito. Eu vou mostrar a vocês. Olha mesmo. Pontuação é o quê? Análise sintática. Então, quando a gente vai fazer uma análise sintática, qual é a primeira atitude? Ai, Fabiana, lá vem você com essa pergunta. Toda hora você pergunta isso. Vou perguntar sempre. Ah, professora, a primeira atitude é destacar o verbo. Pontuação é análise sintática. Se viesse um edital, tivesse... Ai, professora, tem pontuação. Eita, que massa, nem tem sintaxe. Mesmo assim, eu ia estudar sintaxe, porque você só sabe a pontuação se souber a análise sintática. Quais as funções dos termos, não é? Dos termos que compõem a oração. Um período simples, um período composto e assim vai. Vamos lá. Olhe mesmo. Quem continuou a procurar os criminosos? Você destaca o verbo e agora você procura saber qual é o sujeito. Os policiais. Os policiais é o sujeito. Quem é o sujeito do verbo continuar? Os policiais. Professora, eu vi, professora, que há aqui uma expressão, né, que está intercalada. Eu posso colocar um par de vírgulas? Pode e deve, embora exaustos, que dá uma ideia de quê? De concessão, né? Os policiais, embora exaustos, como é que eu sei? Olhando todo, continuava a procurar os criminosos que estavam escondidos na mata. Professora, eu poderia colocar aqui, ó, porque isso aqui, ó, é igual a isso aqui, tá? Professora, é a mesma frase. Eu poderia colocar um par, não é? De travessão aqui, poderia. Né? Eu começo com um e fecho com o mesmo. Começo com um e fecho com o mesmo. Professora, eu poderia colocar parênteses? Poderia também. Beleza? Então, vamos lá. Continuavam a procurar. Eu tenho aqui uma locução verbal. Qual é o verbo principal? Procurar. Então, vou ver a transitividade desse verbo. Verbo transitivo direto. Procurar o quê? Os criminosos. Os criminosos é o quê? Objeto direto. Eu posso colocar uma vírgula aqui? Não posso, porque eu não posso separar o verbo do seu complemento verbal. Eu posso botar algo intercalado entre eles, tá? Outra coisa, se eu coloco só uma vírgula aqui, continua errado, porque tá errado, porque eu estou separando do verbo do seu sujeito. Você tem que colocar um par de vírgulas. Ó, procurar os criminosos. Eita, professor, esse que aqui é um pronome relativo. É um pronome relativo. Porque ele está remetendo a algo dito anteriormente e eu posso substituir os criminosos, os quais. Professor, isso é um pronome relativo. Ô, professora, toda vez que uma oração estiver sendo introduzida por um pronome relativo, não é? Esta oração aqui, ó, né? Começando daqui, é uma oração subordinada adjetiva. E, professora, aqui não tem vírgula. Então, aqui é o quê? Tem algum problema eu não colocar a vírgula aqui? Tem não. Você restringiu a informação.
o sentido, ó. Você delimitou o sentido. Então, aqui eu vou colocar restritiva. Procurar os criminosos que estavam escondidos na mata. Não são todos, alguns você restringiu. Não é? Aí aqui o 2. Ah, vou fazer com outra cor. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou escolher aqui e colocar duplo travessão. Beleza. Continuava a procurar os criminosos. Professora, e aqui, professora, eu quero deixar explicativa. Há problema, professora, gramatical? Não. Só que aqui ela vai ser o quê? Subordinada, adjetiva, explicativa. Aí agora mudou o sentido. Né? Não são alguns agora, generalizou, são todos os criminosos. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Terceira e quarta eu coloquei a mesma frase, tá? Pra gente ver aqui, ó. Em primeiro lugar, não é? Eu posso colocar uma vírgula aqui, professora? Pode. Né? Em primeiro lugar, a menina afirmou. Isso aqui é uma oração interferente. A menina afirmou, não é? Isso aqui é para dizer que eu tenho um verbo de elocução aqui, ó. Um discurso, não é? Que aqui eu estou colocando a voz de outrem, de outra pessoa. Então, isso é uma oração interferente. Em primeiro lugar, a menina afirmou, não é? A empatia. Em primeiro lugar, a menina afirmou. Vou colocar aqui. A empatia é a arma da compreensão. É a arma. Isso aqui é o nome, ó. Eu não posso colocar uma vírgula aqui. O nome é a arma da compreensão. Isso é um adjuntado nominal da compreensão. E do respeito, não é? As diferenças. Também não posso colocar. E do respeito. Respeito a quê? As diferenças. Tá? Então, aqui tá tudo certinho. Tá? Agora o 4. Professora, eu poderia colocar no lugar de colocar uma dupla vírgula, eu poderia colocar duplo travessão aqui, ó, né? Aqui, né? A menina aqui, ó. Pode. Professora, eu poderia depois desse travessão colocar uma vírgula? Pode. Por que você pode? Porque, em primeiro lugar, é um adjunto adverbial deslocado. E ele tem uma extensão, vamos dizer, considerada. Eu coloquei o duplo travessão aqui, ó, esse duplo travessão, para marcar que a oração é o quê? É uma oração interferente. Oração interferente. E esta vírgula aqui, depois do travessão, é para dizer que é um adjunto adverbial de longa extensão e eu quero marcar com a vírgula. Pronto. Beleza? Vamos aqui à questão. Olha mesmo, vou olhar primeiro o enunciado. Assinale a alternativa em que uma nova pontuação para o período acima tenha sido feita de forma gramaticalmente correta. Eu pergunto uma coisa a vocês. Ele está falando em sentido? Não. Ele quer uma que esteja correta. Se eu quiser, eu nem olho isso aqui, ó. Se eu quiser, eu não olho.
porque não está falando do sentido desta. Claro que é a mesma oração e eles colocaram aqui diferente. E quer que você veja qual é a errada, tá? Eu tô querendo dizer que você não é obrigado a ler isso aqui, a olhar o exemplo acima, tá? Porque não tá falando de sentido. Então, primeira dica, vamos ver as 4 coisinhas. O quê? Vou colocar, não pode separar o sujeito do verbo, ou seja, o sujeito do predicado. 2, não pode separar o verbo do complemento verbal, do objeto direto e do objeto direto. Não pode separar o nome do complemento nominal e o nome do adjunto adnominal. Primeira coisa que você faz é olhar logo isto, tá? Você vai ver que tem umas mais erradas do que outras, tá? Letra D. Os ovos eram desenterrados. Quem era desenterrado? Os ovos, sujeito. E depositados, não é? Depositados onde? Em pilhas. Professora, isso aqui está totalmente errado, porque aqui é um adjunto adverbial de lugar. E o adjunto adverbial está lá no final. Eu posso colocar esta vírgula aqui? Pode, mas ela não é obrigatória. Se você põe esta vírgula aqui, você está chamando a atenção para esse adjunto adverbial. Mas isso aqui não é um erro, não é? Aí, pilhas que, segundo relatos, chegavam a alcançar 1,5 metros de quê? Chegava a alcançar 1,5 metros de altura. Você vai olhando se tem erros mais fortes para você ir eliminando. E deixa para olhar as coisas mais sérias, não é? Na oração, porque sempre vai ficar uma ou duas para você escolher. Ó, aqui tem um erro, ao gritante. Chegava, ó, eu tenho uma locução verbal, isso aqui é o verbo principal. Verbo, neste contexto, verbo transitivo direto. Alcançar o quê? 1,5 metros de altura. Então, isso aqui é o objeto direto. Eu não posso separar isso aqui. Já está errado. Eu não vou perder tempo e ficar olhando os detalhes quando eu vejo um erro gritante. É esta dica que eu dou para você. Você vai procurando o que está mais gritando e eliminando. Não pode ser a letra D. Não é? Aí eu tô vendo outro erro aqui que tá gritante. Olha aqui, ó. O que era desenterrado? Os ovos, isso aqui é sujeito. Eu posso ter essa vírgula aqui? Ah, não, professora, pode não. Então, eu já descarto. Tá? Aí nós ficamos, na verdade, com a letra A e a letra C. Não é? Aí veja bem, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui, olhe mesmo. Este que aqui, ele é um pronome relativo. E a gente sabe que o pronome relativo exerce uma função sintática. Todo pronome relativo exerce uma função sintática. Então, eu vou eliminar, eu vou colocar isso aqui antes do pronome relativo, que é o elemento coesivo. Olhe mesmo. Vou fazer aqui, ó. Que tá aqui a explicativa, né? Ó. Vou dividir aqui, eu vou colocar até outra cor. Ó, vou dividir aqui. Por que eu tô dividindo aqui? Porque eu tô dividindo antes do elemento coesivo. Eu sei que esse que
é um pronome relativo. Ele está se referindo a que palavra? Ah, Fabiana, qual é o antecedente dele? Criminosos. Então, ele está se referindo a essa palavra. O que é que isso significa? Que, na verdade, ele está substituindo a palavra a qual ele se refere. Eu vou até apagar essa palavrinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Criminosos. Lembre, esta palavra aqui não foi escrita aqui, não é? Então, qual é o referente desse que criminoso? Eu vou agora destacar o verbo e vou perguntar: quem estava escondidos? Ah, professora, criminosos. Criminosos é sujeito. Lembre que criminosos não foi escrito aqui. Qual é a função sintática do que? Ele tem a mesma função sintática da palavra que ele substitui. Esse que é o que? Sujeito. Agora eu pergunto a você: qual é o sujeito do verbo estava? O que? Tá? Beleza. Qual é o sujeito do verbo estar? Ah, professora, é o quê? Eu posso colocar uma vírgula aqui separando o verbo do seu sujeito? Posso não, professora. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho a letra A e tenho a letra C. Vamos olhar a A. Os ovos eram desenterrados e depositados em pilhas. Não é? Que, segundo relatos, professora, eu posso colocar isso aqui no duplo travessão? Pode. Não é? Pode. Esse duplo travessão aqui, professor, está certo? Está certo. Tá? Agora eu vou perguntar a você. Quem é o antecedente do que? Esse que está substituindo que palavra? Os ovos eram desenterrados e depositados em pilha. Os quais? Então, esse que aqui está se referindo o quê? A ovos. Ovos os quais chegavam. Quem chegavam? Ovos, sujeito. Mas quem está substituindo ovos? Então, o que é sujeito? Quando eu coloco essa vírgula aqui, eu estou separando o verbo do seu sujeito. Então, isso aqui está o quê? Errado. Vamos para a letra C. Vou até apagar isso aqui. Vou colocar até outra cor. Letra C. Os ovos eram desenterrados e depositados em pilhas. Aí aqui eu vejo que tem uma vírgula. Então, esta oração aqui é o quê? Subordinada explicativa. Beleza. Que os quais, segundo relatos, isso aqui, eu posso fazer isso aqui? Posso. Mas eu não posso colocar essa vírgula aqui. Porque eu não posso colocar essa vírgula aqui. Não é? Que tinha na letra A. Porque eu está. Qual é o sujeito do verbo chegar? O quê? Então, aqui não está separando. Tá? A vírgula aqui, ó, não tem problema nenhuma. Ele tá deixando explicativa. Tá? Em pilhas, as quais, não é? Segundo relatos, beleza. Não é? Isto aqui, porque a pessoa diz assim: "Ah, eu poderia colocar uma vírgula aqui, porque tem essa vírgula aqui, a explicativa não. Eu não posso, ó, quando a oração adjetiva é explicativa ou restritiva, que ela tá lá no finalzinho, ó, tá aqui no final. Então, eu vou colocar só uma vírgula aqui e aqui o ponto final. Ela não tá intercalada.
A oração subordinada adjetiva não está intercalada, não está no meio, ela está lá no final. Então, eu vou colocar apenas uma vírgula aqui. Isto aqui, este duplo travessão, é para quê? Para separar o quê? Intercalar o quê? Segundo relatos. Né? Conforme relatos. Esse segundo relato dá a ideia de quê? De conformidade. É uma expressão adverbial conformativa, porque não tem verbo. Segundo relatos, né? Os ovos eram desenterrados e depositados em pilhas, os quais chegavam a alcançar 1,5 m. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que a vírgula vem antes do pronome relativo. Por que não se colocou outra vírgula? Porque a oração subordinada adjetiva, eu vou destacar aqui de amarelo. Não é? Borracha não, meu Deus. Ó. É esta daqui, ó. Isso aqui é o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Explicativa. Beleza? E por que a A está errada? Olha mesmo. A A está errada. Vou marcar aqui qual é a oração subordinada. Qual é? Isso aqui, ó. Subordinada adjetivo o quê? Restritiva, que inclusive não tem a vírgula antes, ó. Tá restritiva. Beleza. O que ficou errado aqui é porque ele colocou esta vírgula aqui, ó. Não é? Que está separando o verbo. Qual é o sujeito do verbo chegar? O quê? Se eu ponho essa vírgula aqui, eu separo o verbo do seu sujeito. Simples. Não é tão simples, não é, gente? Mas eu achei a questão muito bem feita. Letra C de certeza de conteúdo concurso. Vamos embora. Olhe mesmo. Assinale a alternativa em que, independentemente da mudança de sentido, a alteração tenha sido feita em respeito às regras gramaticais. Também não está procurando saber do sentido. Você está fazendo prova. Você vai eliminando o que você sabe mais. Ai, professor, imiscuindo-se. É até difícil de dizer, né, gente? Isso é um verbo que a gente não usa muito no dia a dia. Não é verdade? Não é? Imiscuir-se. Não é um verbo pronominal, que ele vem com si. É no sentido de se intrometer, de se envolver em. Não é? Aí você vai. Ai, professora, eu não conheço muito. Olhe, toda prova você vai fazer. Se você se depara com algo que você não conhece, vai olhando as outras na maior tranquilidade. Como se você estivesse assistindo a um filme que exige de você. Você está vidrado no filme. Atenção. Mas não desespero. Fazer prova de concurso é ter o quê? Frieza. Seja frio, nada de drama. Frio e alegria no coração. Então, veja bem, eu tenho o verbo aludir aqui. O verbo aludir é um verbo transitivo indireto. E pede a preposição a. Isso é a regência desse verbo. Aludindo aos bastidores. Isso aqui está errado. O verbo lembrar, quando ele está com a preposição, significa que ele, ó, vou colocar aqui, que ele
é um verbo transitivo indireto. E para ser verbo transitivo indireto, isso é para lembrar e esquecer, ele vem com tudo. Como assim, professora? Lembrando. Aí vou colocar a preposição. Ele vem com tudo, com a preposição e o pronome. Lembrando-se dos bastidores. Se estiver se referindo à primeira pessoa, eu estou lembrando-me, né? Então, se ele for verbo transitivo direto, ele vem sem nada. Ó, lembrando os bastidores, ou seja, ele não vem com o pronome e não vem com a preposição. Ele tanto pode ser verbo transitivo indireto, só que aqui está errado porque faltou o quê? O pronome. Então, não é ser, não é de. Chegando. Quem chega, chega a algum lugar. Nós, isso aqui, nós é o quê? Em mais os. Quando você for usar o verbo chegar, você não vai usar a preposição em. Cheguei na igreja. É cheguei em. Você está usando em. Na é em mais a. É cheguei à igreja. Cheguei. Vou colocar o certo. Chegando aos bastidores. Então, também está errada. Não é? O verbo imiscuir-se pede a preposição em. Aqui é nós, em mais os. Não é? Nós é a combinação da preposição em mais o artigo, que é de bastidores. Então, isso aqui está certíssimo. Letra A de amor. Vamos para o 9. O 9, gente, esta questão, ela foi anulada. Vamos ver por quê. Olha mesmo, que não exerça papel de adjetivo. O que é esse papel de adjetivo? Se eu digo assim, ó, minha água está quente. Vamos dizer que eu diga isso aqui. Quer dizer, eu já disse, né? Então, vamos lá. Aproveitar e tomar uma aguinha. Então, olha mesmo. Eu tenho aqui um pronome possessivo minha. Este pronome está apontando para água, que é um substantivo. E ele está acompanhando o substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo, porque tem a função de quê? De acompanhar um substantivo. Este minha aqui não é um adjetivo. Ele exerce um papel de adjetivo. E isto é uma questão clássica da IDECAM. A banca adora colocar, tá? Então, aqui, não é que eu devia ter colocado o texto aqui, linha 2, ó, tem o seu, primeiro, seu, linha 2, primeiro e outras. Vamos lá. Eu devia ter colocado o texto aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer. Então, vamos lá. Então, que tem seu alicerce. Seu alicerce. Seu está apontando
para alicerce, que é o substantivo. Então, esse seu é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Letra A não é a nossa resposta. Não é? Aí diz assim: seguindo a economia extrativista que marca os primeiros anos, primeiros está apontando para anos. Anos é um substantivo. E primeiros aí é o que? Um numeral, que está acompanhando um substantivo. Então, isso aqui é um pronome adjetivo. Por quê? Tem um papel de adjetivo, de acompanhar o substantivo, tá? E já esqueci qual é a outra palavra. Vamos olhar. Primeiros, e tem outras e quebrados na outra linha 4 e quebrados na linha 22. Vamos lá. Linha 4 e 22. Vamos lá. Linha 4. Ó, outras atividades. Está apontando para a palavra atividades, que é um substantivo. Está acompanhando um substantivo. Professora, qual é a classe gramatical de outras? Um pronome definido. Ele está acompanhando o substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo. Então, a letra C também não é. E vamos para a 22. A 22 tem assim, quebrados, ó. Os ovos eram transportados para canoas, quebrados e batidos. Olha mesmo, os ovos eram transportados, não é? Então, veja bem, eu tenho aqui um verbo de ligação. Quando eu digo assim, os ovos eram transportados, eram quebrados, professora, eu não posso dizer que isso é uma locução verbal de voz passiva analítica, né? Pode. Os ovos eram transportados. Quem era transportado? Os ovos, um sujeito paciente. E os ovos eram quebrados. Eram transportados para a canoa. Quebrados. Aqui tem algo, né? Os ovos eram transportados. Tá? Não vai colocar. Os ovos eram batidos. Quem era transportado? Os ovos. Quem era quebrados? Os ovos. Não é? E ao mesmo tempo, eu posso dizer, quando eu digo os ovos eram quebrados, eu posso dizer que esse quebrado tem um valor que, sintaticamente falando, é um predicativo do sujeito. E pode ser também o quê? Um adjetivo. Então, por isso que a questão foi o quê? Anulada. Tá certo? Anulada. Ó, não exerça no texto papel adjetivo, não é? Então, quando eu digo os ovos eram quebrados, eu posso dizer que esse quebrados aí também está caracterizando, está qualificando os ovos, tá? Eu tinha colocado até aqui, ó, a frase. Beleza? Foi anulada a questão. Uma vez, ó, por exemplo, nós temos o verbo saber. Qual é o particípio de saber? Sabido. Quando eu digo assim, ele tem sabido controlar o dinheiro. Ele tem sabido. Tem sabido, não é? É uma locução verbal de tempo composto. E sabido aí está na função de verbo. Ele tem sabido controlar o dinheiro.
Ele tem sabido, qualquer coisa aí. Aí eu digo assim, ele é sabido. Vixe, que homem sabido, não é? Ele é sabido. Ele é o quê? Inteligente. Sabido aí tá com valor de quê? De adjetivo. Né? Que mulher sabida. Olha aí. O particípio, né? Porque quando a gente diz formas nominais, por que são chamadas de formas nominais? Porque esses verbos no particípio, no quais são as formas nominais? Particípio, gerúndio e o que? Infinitivo. E por que são chamadas formas nominais? Porque podem estar exercendo a função de um nome, sendo um substantivo, sendo um adjetivo ou um advérbio, por exemplo. Beleza? Esta questão 10 não foi desta prova. Viu? Porque a questão 10 era de redação oficial. Então, eu peguei para não ficar, né? A questão 9 já foi anulada. Então, coloquei a questão 10 de outra prova. Beleza? Assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo do segmento, sublinhado no período acima, não se tenha mantido a adequação à norma culta. Não leve em conta as alterações de sentido. Aqui não está falando de sentidos. Eu nem olho isso aqui. Eu, sinceramente, eu não olho. Você pode olhar. Eu vou olhar porque eu estou em aula para explicar, mas eu primeiro vou para cá. Ele quer que não tenha mantido, ele quer a errada, ainda coloca assim, ó, ele quer a errada. E eu já dei de cara nela aqui. É a letra D. Porque assim, o verbo almejar é um verbo transitivo direto. E isso aqui é um objeto direto. E a gente sabe que o objeto direto não tem preposição. A mais as é a mais a, ou seja, preposição mais o artigo. Então, não pode ter o quê? Crase. Não pode ter esse acento grave aqui, ó. Isso aqui é apenas um artigo. Tá errada. Aspirar. Aspirar no sentido de almejar, no sentido de desejar, é um verbo transitivo indireto, pé da preposição a. Visões, admite o artigo. A, com as dá o quê? Crase. Visar, não é? Visar no sentido de almejar, no sentido de desejar, também é um verbo, ó, verbo transitivo indireto, e esse aqui também é verbo transitivo indireto, que pede a preposição a mais a fusão da preposição mais o artigo dá o quê? As. Assistem. Assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, é um verbo transitivo indireto. Pede a preposição a. Visões admite o artigo. A com a dá o quê? As. Remetem. É um verbo, neste contexto, é um verbo transitivo indireto. Remete a alguma coisa. Pede a preposição a. Sempre que vem primeiro é a preposição. Visões admite o artigo. A com a dá o quê? A com as. Então, o verbo almejar é um verbo transitivo direto. E por que a banca diz isso? Porque a pessoa lembra. Ah, o verbo aspirar. Ó, o verbo aspirar e o verbo visar, no sentido de almejar, é verbo transitivo indireto, certo? E pede a preposição a. Mas o próprio verbo almejar é um verbo transitivo direto. E é por isso que está o problema aí. Então, gente, o gabarito é este aqui. E espero ter contribuído. Eu demorei porque eu fico pegando uma questão para fazer uma pequena revisão, para não ficar só na prova. Beleza? Aproveitar e fazer uma pequena revisãozinha, não é?
Então, olha aqui, o nosso conteúdo está black, belíssimo, mandando beijinhos e não se esqueça de que com conteúdo tudo fica mais fácil, beleza? Até a próxima aula. Beijinhos!